programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Salve, ouvintes da Super Rádio Tupi. Uma carinhosa saudação aos ouvintes de todo o Brasil. Estamos chegando. E trazendo conosco a recomendação que temos feito sempre, para que leiam, releiam e estudem os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Porque é através da leitura persistente dos livros de cultura racional que a energia que está materializada em nossa glândula pineal se desenvolve, caracterizando assim o desenvolvimento do raciocínio. E com o tempo, conforme a pessoa vai lendo e se adiantando nesse conhecimento natural da natureza, chegará ao ponto de ficar imunizado racionalmente. Afinal, todas as máquinas só funcionam depois de ligadas na energia de sua mecânica. Assim também é o raciocínio, essa máquina da mecânica racional. E depois de desenvolvida a energia dessa máquina ou desse aparelho, ela fica ligada pela energia racional ao mundo racional e começa a funcionar, servindo de elo de contato com os habitantes extraterrenos do mundo racional, que é o mundo da origem de todos nós. Então, entra em função a parte positiva da vida humana, que é o raciocínio. Então, em primeiro lugar, a parte positiva, que é racional. E, em último lugar, a parte negativa da vida, que é animal. A vida animal, animada pelo pensamento e a imaginação, é que fazia de todos nós uma espécie de instalação em curso, que era uma máquina de uma fonte superior estar ligada a uma energia de campo inferior. E era aí que estavam os pedaços desregulados da vida da gente. Então, como diz o autor do livro, O Racional Superior, chega de perder tempo, porque para desenvolver o raciocínio requer tempo. Quanto mais tempo perder, mais a pessoa se desorienta, mais demoram as soluções para a nossa vida. Porque não fazendo a leitura racional diariamente, fica para o lado a parte positiva de sua vida e prevalece a parte negativa em prejuízo de si mesmo. Então, para que tenham sido feitas essas recomendações de que leiam, releiam e estudem a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É para que tomem conhecimento da vida eterna e possam se unir aos eternos do mundo da realidade positiva, o mundo racional. Um acontecimento cultural de tal ordem de grandeza como este é porque toda a humanidade atingiu a supremacia racional. E então, chegou a fase do desencanto, o ponto mais alto de evolução cultural da humanidade, por ser uma evolução grandiosa da natureza que satisfaz a todos, do mais graúdo ao miúdo, porque a cultura da realidade absoluta, consciente e onisciente e onipotente, de podermos nos comunicar com nossos irmãos de categoria superior, através da cultura do rumo certo, a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E começa aqui o seu programa de cultura racional deste domingo.
Pois é, e como já sabe o nosso caro ouvinte, este é o programa de cultura racional pela Rádio Tupi, a Super Rádio Tupi. E é o último deste ano de 1992, que está prestes a se encerrar. E nesse 27 de dezembro de 1992, nós estamos desejosos de prestar uma especial homenagem a todos os nossos ouvintes, é claro. Afinal, não foram mesmo vocês que nos presentearam com a sua audiência e participação e colaboração das mais diversas formas e de toda ordem? Claro que foi. Então, agora nesse final do ano, é a nossa vez. Mas de que presente estamos falando então? Nada tão enigmático ou misterioso que isso não é próprio da cultura racional. Mas como está chegando o dia 30 de dezembro, data especialmente nobre na cultura racional, que representa o nascimento de ilustre representante do mundo racional, o aparelho do racional na Terra, então a equipe deste programa houve por bem reprisar uma mensagem de viva voz do senhor Manuel Jacinto Coelho, que foi responsável único na Terra pelo conteúdo dos livros Universo em Desencanto. Então fiquem atentos, preparem aí os seus gravadores. Vocês que ainda não conheciam esta mensagem do senhor MJC, e no transcurso da programação de hoje, vocês vão ouvi-lo de viva voz. Mas agora vamos a uma mensagem do Racional Superior que selecionamos especialmente para vocês. Uma mensagem, como sempre, de grande conteúdo. E agora, uma mensagem do Racional Superior contida na obra Universo em Desencanto. Neste mundo de natureza deformada do ponto de vista racional, todos os seres dependem da natureza para viver, porque todos são formados por 7 partículas das virtudes deformadas que constituem o conjunto desta vida. Embora racionalmente deformada, é a natureza que comanda os seus seres, que são vida feita por ela, que ela cria e sustenta em tudo. Universalmente é nela, na natureza, que está o poder dos poderes. E uma natureza deformada tem por característica fundamental não parar de se transformar, tudo sempre em mudanças. E assim tem o prazo das fases. Cada fase é o ciclo de evolução e progresso desenvolvido por uma energia básica. É como se deu em 1935. A natureza mudou de fase. Terminou a fase animal da humanidade, terminando assim a regência da aura magnética vigorar sobre todos nós. E daí, a aura da humanidade mudou para a racional, que é a nova fase natural da natureza. E nessa nova fase natural da natureza, nasce dentre a humanidade uma nova cultura, cultura natural da natureza. E o que é natural nasce espontaneamente, pois a fase é que determina. A natureza domina a todos que dela dependem para poder viver. Mas se por negligência ou vaidade alguém diz: eu não quero saber disso, dessa tal de cultura racional. Esse alguém não quer saber naquele momento, não quer saber hoje, mas não detém o comando sobre si, pois o comando de todos está com quem fez todos, que é quem tem a consistência poderosa de comandar os seus feitos. Quem manda é a natureza onde tudo e todos se transformam. E assim, a perspectiva ótica do campo de vida deformado também vai se transformando
para uma visão mais abrangente das coisas como são. Não quer conhecer o livro Universo em Desencanto hoje, mas vai querer amanhã. Então não há revoltas, não há malquerências, não há violências. O que há são as circunstâncias naturais de ter a natureza entrado em estado vibratório racional, de fazer nascer, aparecer e reflorescer espontaneamente o conhecimento da cultura natural da fase racional desta natureza deformada, mas que é de origem racional, de origem de cima. E então aguardem para só daqui mais um pouquinho de tempo necessário para que toda a humanidade, naturalmente, esteja com os livros de cultura racional nas mãos. Será uma incontrolável explosão de alegria, de um impacto de felicidade muito grande, porque o povo sofrido não contava mais que a vida tivesse uma solução definida e definitiva. Mas agora ainda não é nada, e nem dá para imaginar essa evolução grandiosa da natureza para os dias vindouros, porque na humanidade o número dos que conhecem a definição racional completa do seu ser e que já conhecem a razão e o antes de serem assim como são, esse número ainda é muito pouco. Uns tantos já estão vendo a luz racional primeiro do que outros que já estão a caminho de ver. Mas, como diz um ditado, o pior dos cegos é o que não quer ver. E assim, há ainda muitos cegos de olhos abertos, que no dizer do racional superior, acham-se e julgam-se conhecedores de tudo. E de quando em quando o racional superior faz dessas em sua grandiosa obra de cultura racional. Ele nos chama às falas e temos que engolir uma dura advertência. Mas agora, vamos a um giro de informações e em seguida voltaremos a tratar deste tema racional de hoje. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, Loja 40 Altos, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Guape 46, Casa 1, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro. E agora, as informações da semana. Pois é, gente. Estamos aqui, nós, mais uma vez, todos juntos. Todos juntinhos, né? Nossa equipe de locução, nossa equipe de técnica, de correspondência, todos os nossos caravaneiros de cultura racional que estão por aí, os integrantes das livrarias racionais e da Casa Racional, enfim, todos os componentes da banda racional Universo em Desencanto. Pois é, todas aquelas pessoas que se correspondem conosco, todo mundo, todos nós, juntinhos de todos vocês, ouvintes, que são nossos irmãos de um mesmo mundo de origem e que hoje estamos passando esse mundo a conhecer. E tudo isso é muito bonito, não é, gente? Que num mês de festas, como se convencionou para o mês de dezembro, nós possamos trazer a mensagem do Racional Superior que anuncia as festas e mais festas dos brilhantes dias vindouros, que é a união de toda a humanidade, de um por todos e todos por um. Tudo isso movida pelo desenvolvimento de uma célula divina que temos em nossa cabeça, que é a epífise ou a máquina do raciocínio. Então, o que dependia do mundo racional já está tudo pronto. E agora só depende mesmo de que a gente faça por onde desenvolver o raciocínio. E como em dezembro há o costume de se dar presente, nós vamos hoje dar livros de presente para os nossos ouvintes,
porque livro é presente de amigo. E os contemplados são, em primeiro lugar, o jovem Marcelo Cícero de Oliveira, que vai receber o seu livro lá no local de trabalho de sua mãe, que é a dona Teresina. Então, tá aí, Marcelo, você foi contemplado e parabéns. E também o senhor João Batista Pessoa. Ele reside na Rua da Abolição, 461, primeiro andar, Bela Vista. Também está solicitando o livro porque está passando por dificuldade. Também está contemplado. E por último, temos aqui a correspondência do Juarez P. Alencar. Ele reside na Rua Joaquim M. Dias, 352, Vila Alpina, e também está sendo contemplado com o primeiro volume, aqui porque nos mandou uma bela cartinha. E para falar da programação aqui da semana, da Casa Racional, da Brudes e outros assuntos, vamos passar para o João Carlos. Os recados da Banda Racional para os ouvintes da Super Rádio Tupi. A terceira festa do sorvete está programada para o dia 24 de janeiro, na Escola Borba Gato, em Santo Amaro. Informações na Livraria de Santo Amaro. Telefone 523-3170. Inscrição para a Banda Racional no centro, na Livraria da Liberdade, às segundas-feiras, às 19h30, com Assis. Telefone 277-0099. 277-0099. Sobre as viagens para o retiro, não existe ônibus para o dia 31. Os ônibus do dia 29 sairão à noite para o retiro. E a volta no dia 2/1 de 92. É somente isso. Pois é, ouvintes, e temos também os doadores da semana. Aqui temos o senhor José Gomes de Andrade, mandou aqui o primeiro volume, ele reside em Cumbica. Temos aqui também uma doação anônima que agradecemos mesmo assim. E por último aqui o senhor Ricardo Buono e Sandra Rodrigues Buono também doaram o primeiro volume. Que beleza, não é, Paulo? Exato, então, obrigado a vocês que fizeram essas doações, que serão entregues a muitas pessoas que nos escrevem aqui procurando informações e ter também o seu livro Universo em Desencanto. E nós temos recebido muitas cartas. Vai aqui um alôzinho para o Luiz de Oliveira, que mora em Diadema, Jardim Sônia, Rua Airuoca 165. Olha, Luiz, só aqui entre nós dois, hein? É o seguinte, você deve sempre respeitar as pessoas, assim, as convicções pessoais, o amadurecimento de cada um. A tua carta está bastante interessante, mas nas divulgações realmente nós devemos acatar o amadurecimento. Cada um tem o seu nível de assimilação das coisas como elas devem ser entendidas. Então, à medida em que você percebe que a pessoa está num nível de amadurecimento, de preparo, você fala aquilo que a pessoa precisa ouvir para lhe melhorar, né, Valdir? Exatamente, Paulo. Isso todos nós já temos aprendido à medida que vamos divulgando e lidando com o pessoal que vem dos mais diferentes segmentos do conhecimento da evolução humana. Mas, Paulo, eu também gostaria de mencionar aqui uma carta que veio de Timbé do Sul, Santa Catarina, datada de 2 de dezembro corrente. E a estudante de cultura racional, há 11 anos já estudante, Terezinha, a Dilza, e também a avó, que tem 84 anos, desde o contato com o primeiro volume até hoje, estão estudando e se desenvolvendo cada vez mais conforme elas dizem. Dizem que já receberam muitos benefícios com a leitura e também têm tido muitas provas. E sempre divulgam e doam livros. E agora elas estão pedindo, se possível, à nossa equipe os textos dos últimos programas realizados nos dias 15, 22 e 29 de novembro último. Porque elas acharam muito interessantes esses temas. Então nós vamos dar aqui uma pesquisada em nossos arquivos para poder atender a vocês todas, viu, Terezinha, viu, Aparecida, Maria do Carmo. Voltando à correspondência, quero mandar um recadinho para o Anderson Soares Mores, Avenida Tiradentes. Anderson, o teu livro foi devolvido pelo correio, você foi contemplado, a Lucy, com toda a equipe de todo o secretariado,
enviou o livro para você e foi devolvido por um endereço incorreto. Você se comunica conosco? Muito bem, então estão aí as informações da semana, né? E agora, pessoal, vamos conhecer mais um pouco do tema racional da primeira parte desse programa. Vamos lá. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? Dizíamos que de quando em quando o racional superior, com base com lógica racional, nos faz engolir duras advertências, por meio das quais eles nos chama as falas da razão superior, que desconhecíamos existir. Vejamos então o que ele tem a nos dizer a respeito de certas observações críticas que são feitas por pessoas de camadas da sociedade, camadas essas as mais diferentes. Sempre há aqueles que dizem o seguinte: esse conhecimento de cultura racional, que diz transcender o saber humano, deveria ser feito num português mais elevado, num português das convenções literárias. Não é de um mundo superior ao nosso? Então, o português, a linguagem dessa cultura, deveria ser transcendental também. E, no entanto, é um português o mais primário, principalmente para quem tem o seu nível científico, para quem tem o meu nível científico, que nem dá para perder tempo com este linguajar primarista. Palavras da inconsciência. São essas que acabamos de ouvir. No dizer do racional superior, são palavras da inconsciência de quem entende que Deus deveria falar só com uma casta. Só para a ciência e para o povo, não. Acontece também que a salvação eterna da humanidade não partiu do animal racional. A salvação eterna dessa civilização em extinção não foi uma iniciativa destes animais de origem racional, e sim do mundo racional. Portanto, a salvação desenvolvida pelo verdadeiro Salvador é como este quer, para o benefício de todos que estão sendo salvos. Daí não podia ser feita pelo alfabeto artificial do animal racional. A salvação foi feita pelo mundo racional e, como tal, veio da linha da pureza racional. Veio de fora, veio do mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos. Não partiu a salvação eterna de todos, de animal nenhum, para que se inserisse dentro dos cânones da cultura artificial. Então, o alfabeto tem que ser racional. Não podia vir dentro das convenções dos meios artísticos, de uma arte de falar artificialmente, literalmente, filosoficamente. É aquela arte de falar convencionado em literatura, falando bonito e coisa alguma dizendo de realidade absoluta e positiva. E diz mais o racional superior. Porque aí está toda esta beleza aparente, profanada pelas contradições dos desacertos que deixam a todos no mundo todo atônitos, que não sabem aonde vão parar. E, no entanto, os vaidosos literatas continuam a forjar frases coloridas, ornamentadas por aqueles e aquelas que vivem aí numa disputa de quererem saber mais uns do que os outros. Meras frases coloridas de prosadores da linguagem, de quem se precipitou ao ver o livro Universo em Desencanto e julgou que a cultura racional fosse obra de um analfabeto, que fosse do primário mais reles e insignificante, e que agora, aos poucos, naturalmente, todos vão vendo esclarecimentos de que são dos dois mundos, o primeiro e o segundo. O primeiro mundo é um mundo racional,
e este segundo mundo é o mundo animal, e que o primeiro mundo deu consequência, e os que deram consequência estão aqui neste mundo animal, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Ulisses. Por isso, grandes cultos do artifício são grandes cultos da cultura das aparências, mas são incultos em cultura racional. É a mesma coisa que o analfabeto diante do cientista. É uma questão de nível de conhecimento, cada um limitado dentro de seu nível. Fora do nível, o analfabeto em artifício não pode ter condições de entender o nível da alta magistratura científica. O nível de um é diferente do nível do outro. Todas as classes de seres vivos têm o seu nível de entendimento. A classe dos insetos, por exemplo, tem limite de entendimento que se circunscreve ao nível de sua classe. Ultrapassado esse limite, não tem entendimento. Querem outro exemplo? O bicho do queijo não tem sentido de entendimento para conhecer a sua origem, dado o seu nível de deformação. E assim, cada uma das classes de seres vivos, feitos por esta natureza do mundo da deformação racional. E assim os exemplos são muitos, e estão dentro da cronologia da evolução da própria humanidade. O selvagem não tem sentido perceptivo do que seja a civilização. Primeiramente, ele tem que aprender o que seja civilização. Senão, ela não faz sentido algum para o selvagem. Mas depois de preparado por um aprendizado, aí então ele sabe sentir, assimilar, desenvolver e transmitir os valores da cultura do civilizado. Na época que éramos todos monstrodontes, foi a mesma coisa. Havia um limite de entendimento maior ainda. A pessoa tem que primeiramente aprender o nível da outra classe. Saber como fazer para acessar outros campos de nível de entendimento mais superior. É a mesma coisa. Como fazer para entender pureza, se neste mundo deformados todos são impuros, imperfeitos e cheios de defeitos? Basta ter acesso ao nível da classe da hierarquia do mundo dos puros, limpos e perfeitos. E isso será possível. Será possível como? Se pureza transcende o limite humano e não tem sentido por transcender o nível animal, basta que tenhamos o conhecimento da origem, feito pela origem, para a classe do animal de origem racional se salvar. E agora, raciocine comigo. Aí foi, prezado ouvinte, essa mensagem de auto-ensinamento racional para a solução da vida humana através da ligação no nível da classe de outra hierarquia superior, que é a classe de racional. Pelo desenvolvimento do raciocínio, que é obtido no ler, reler e estudar os livros Universo em Desencanto, a gente ganha sentido de entendimento no nível de compreensão da classe de vida eterna, vejam bem, a classe dos racionais. E aí a gente se entende com eles. Mas, se sair fora do limite de nosso entendimento, porque não estamos ainda racionalizados, gente, aí então não tem sentido, porque ultrapassa o nosso limite de entendimento. Podemos ser até doutores na cultura artificial, mas ultrapassa o nosso limite de entendimento que temos enquanto formos da classe de animais racionais. Mas agora, gente, raciocine comigo. Se você é mesmo um sábio, não correrá atrás de aplausos, nem suplantado todo o seu egoísmo, manifestado na forma de vaidade, orgulho,
pelo que você pensa, pelo que você acha que você é, pelo que você faz. Saiu do seio do próprio povo. Enquanto o povo continuar na ignorância, continuará sendo juiz dos seus líderes. Mau juiz, é verdade, mas continuará. E, como semelhante atrai semelhante, e os sábios são em número super diminuto no planeta Terra, cada povo continuará tendo o governo que merece. E cada governo, infelizmente, continuará tendo o povo que merece. Isso por si só justifica o investimento em escolas, mas não as do tipo que temos aí, que são escolas do povo para o povo. Tem que ser melhores. Temos que despertar nas pessoas o sentido verdadeiro, o conhecimento de causa e efeito, e o maior deles, que é saber todo o histórico descritivo de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada povo tem as escolas com os professores que merece ter, mesmo porque cada aluno merece o professor que tem, porque tudo sai do seio do próprio povo. No entanto, essas assertivas continuam somente justificando investimentos maciços no ser humano, porque ele, e só ele, é o seu próprio problema e a sua própria solução, mais ninguém. Não adianta apelar, pois se os apelos adiantassem, o mundo ficaria feliz como num passe de mágica. Pois é, aí foi então o raciocínio comigo de hoje. E agora, como prometemos, vamos ouvir de viva voz uma breve mensagem do Racional Superior. E essa mensagem, gente, foi gravada há mais de 7 anos atrás, que estamos presenteando hoje aí para vocês como uma reprise, né? Vamos a ela então. Deus, em favor de todos, porque todos são filhos de Deus. Não é contra ninguém, nem contra coisa nenhuma, nem contra nada. Porque é a cultura de Deus, e todos são filhos de Deus. E por isso todos têm o raciocínio, que é a razão da vida eterna. E por isso a cultura do verdadeiro Deus não é contra ninguém, em favor de todos e de tudo, porque todos são filhos de Deus. Mas não pensem que a cultura racional é contra aquilo que nos leva a ser. Porque tudo que existe, feito pelo pensamento e a imaginação, foi necessário e preciso existir para a lapidação da humanidade. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos os feitos foram feitos para a lapidação da humanidade. A ciência filosófica e científica foi feita para a lapidação da humanidade. E tudo que o pensamento fez, e tudo que a imaginação fez. Porque essas duas máquinas são máquinas de lapidação.
Então, até a próxima, meus irmãos. Porque vem mais por aí. Vem mais esclarecimentos por aí. Que é o que toda a humanidade está precisando e necessitando. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmos e todos precisam e necessitam de passarem a se conhecer, que é o mais importante da vida. O cumprimento da humanidade, um cumprimento racional de paz, amor, fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento de outros. Então, a concórdia é a união de toda a humanidade. A discórdia, a desunião de toda a humanidade. E assim a bênção do mundo racional para todos os filhos do verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Pois é, amigos ouvintes, então tivemos aí, não é, para encerramento deste 1992, palavras do mestre Manuel Jacinto Coelho. Você que está nos ouvindo pôde gravar aí, guardar para sempre aí com você essas mensagens, essa mensagem de viva voz do mestre Manuel. E nós aqui da Cultura Racional queremos realmente agradecer a todos vocês ouvintes, a todos os colaboradores que fizeram desse 92, com que esse 92 pudesse ter todos os domingos aqui o programa de Cultura Racional, ajudando aí a muita gente, ao pessoal que está sempre ligadinho aqui conosco, e tem uma turma muito grande de estudantes, para que você saiba, da Cultura Racional, que são os responsáveis aqui por esta, vamos dizer assim, pela nosso projeto, pela nossa programação, que apoiam aí, além de muitos estudantes anônimos que não estão aqui, que ajudam financeiramente, colaboram com textos. Mas hoje nós queremos até fazer uma rodada aqui com o pessoal que está sempre aqui conosco, firme, e eu vou começar aqui porque o Arquimedes está do meu lado. E Arquimedes, queria que você desse agora aquela mensagem sua para todos os estudantes da Cultura Racional, todos os ouvintes. A todos os ouvintes da Super Rádio Tupi, para que se liguem nessa energia, para desenvolver o raciocínio. Só assim você vai conhecer quem é o verdadeiro Papai Noel. Aquele abraço racional para todos os estudantes e amigos meus. Então está aí, Arquimedes. Muito obrigado a você. E João Carlos agora. A natureza está chamando. Salva-te. Chamado esse dirigido a todo o planeta que corre perigo, juntamente com seus habitantes que continuam divididos, e dividindo pelo pensamento e a imaginação. A natureza indica a racionalização dos povos, ou por bem, ou pelo arroxo que ela, natureza, vem dando mundialmente. Todos têm uma missão nesse planeta, ou o bem ou o mal. O arbítrio é livre, e a colheita é o efeito. Difícil não é fazer o bem, difícil é não fazer o mal, pois até pensando ou imaginando estão fazendo mal.
A humanidade está passando por uma tempestade de maus tratos da natureza e só terão anos bons os que passarem a raciocinar, para ver que a natureza está imprensando todos, para que todos tomem o rumo certo, que é a cultura, que vai levar todos para o verdadeiro estado natural, para ver que a natureza está certa, e essa prensa está sendo muito boa, porque levará todos ao seu verdadeiro estado natural. A natureza é que está fazendo tudo isso para que a pessoa mude o seu procedimento e passe a raciocinar. E há milhões de milênios que todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para depois vir a bonança, que é a cultura racional. A vida tem solução definida e definitiva. Salve 93, não vivam de esperanças, vivam de certezas. Muito bem, muito obrigado, João Carlos. E agora, com vocês, o Nenê. Boa noite, ouvintes. A mensagem que eu tenho para que vocês reflitam é a seguinte: o mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. Isso é tão visível como é visível o sofrimento da humanidade. Reflitam com isso e um bom ano novo racional para todos. Muito obrigado, Nenê. E agora, Valdir, nós vamos ouvir o irmão do Nenê, que é o Bira. Bira. Eu quero agradecer a audição de todos. Espero que esse ano de 93 todos entrem o ano com muita garra, muita determinação e uma evolução sempre cada vez maior. Que todos se proponham a desenvolver o seu raciocínio. Muito bem. E agora uma pessoa especial aqui que agradeço a você, viu? A Sônia, que vai falar com vocês, porque está sempre lá no telefone, colocando em ordem aqui os telefonemas e as perguntas, recebendo os telefonemas, as perguntas que vocês fazem. Sônia, o microfone para você. Boa noite, irmãos racionais. E boa noite, ouvintes. A minha mensagem é um pedido também que eu vou fazer. Que leia o livro Universo dos Encantos, mas leia bastante nesse ano de 93. Nós vamos precisar de muita energia. Muito bem, obrigado. E agora, Valdir, as suas palavras para a entrada do novo ano, né? Gente, nós aqui, todos nós, contamos com todos vocês no ano que vem para levarmos avante essa divulgação, uma divulgação radiofônica de cultura racional e por todos os meios que forem possíveis. Vocês já perceberam o nível qual é, né? Então vamos lá? E Paulo, aproveitar essa pontinha de tempo ainda e dizer que, segundo João Carlos me passou agora um recado, estão sendo solicitados os 3 primeiros volumes que foram doados por Dona Adelina Gonçalves e pelo Vilmar Rosa Figueiredo e Diomedes Alves Pereira, para serem enviados lá para Jorge Vieira, na casa de detenção. Então nós temos os 3 primeiros volumes e em breve vamos tomar essa providência. É isso aí, Paulo. Sempre é tempo, não é? Então está aí, Maria do Carmo, suas palavras nesse nosso último programa. É o nosso último programa deste ano, né, Paulo? Deste ano, claro. No próximo ano estaremos com todos vocês, ouvintes, esperamos contar com a sua paciência, que vocês têm até paciência conosco. E vamos fazer de 93 um ano festivo, mas festivo pelo lado positivo. Vamos encarar as coisas positivamente, dentro da realidade. Vamos colocar os pés no chão e vamos raciocinar. Muito bem. E de nossa parte, queremos um grande abraço a toda a comunidade racional, a todos vocês que estão nos ouvindo e que o Racional Superior possa iluminar a todos nesse ano que vem aí. Não é, Júlio? É isso mesmo, ouvinte. E agradecemos a participação nesse ano que decorreu e queremos estar com vocês em 93, pois a natureza está em transformações e todos têm que se ligar nessa energia poderosa, que é a energia racional, para ter com quem contar verdadeiramente. E por último agora também a Rosana, que tarda, mas não falha, né, Rosana? Bom, a minha mensagem para você que está ouvindo pela primeira vez esse programa é uma mensagem pequena. Não pense você que o seu sofrimento é o maior do mundo e que não tem solução. Conheça primeiro o livro Universo dos Encantos. Depois você liga pra gente e nos conta.
Isso aí. Vamos lá. Então, Maria do Carmo, nosso encerramento. Né? Nós encerramos este ano e participaram desse programa de hoje todos nós e todos vocês. No ano que se aproxima, estaremos de volta juntos e unidos racionalmente. Até o ano que vem e feliz 1993. E boa noite, Brasil Racional!